Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E a denúncia hoje vem de Cala Calu. Quem não lembra desse nome? Os mais velhos vão lembrar, Cala Calu ou Baldock, quem não lembra desse nome? Bom, esse era um personagem da novela Uga Uga, né? Eu lembro que essa novela teve um final terrível, né? Triste. Como é de costume das novelas da Globo, elas nunca terminam com um final bom que agrada realmente o público, né? A maioria delas. E o personagem, eu me lembro inclusive, que ele ficava o tempo todo tentando limpar a honra dele, porque ele teve que fugir de um cara que queria tirar a vida dele, que ele ajudou a prender, né? E aí esse cara era muito poderoso e estava perseguindo ele o tempo todo. Mas no final da novela, quando ele limpa finalmente o nome, aí ele não dá mais valor a isso, nem liga, e suja de novo. Quer dizer, era um absurdo, né? Absurdo que a Globo faz, né? Mas a novela, no geral, ela era divertida, eu me lembro disso ainda. Uga Uga. Era naquele tempo que a gente não era desperto e não ficava tão ligado, né, nas mensagens subliminares, que na verdade nunca foram tão subliminares assim. A gente é que tinha realmente o olhar de uma criança, um olhar mais ingênuo, né? Mas enfim, por que eu tô falando desse personagem aí? Muito conhecido também, ele fez aquele peão também, na novela Mulheres de Areia, eu me lembro do personagem dele, também é um bom personagem. Ele voltou a ser manchete, né? E embora ele esteja um pouco meio afastado das TVs, pelo menos é o que eu penso, na verdade talvez seja eu que esteja meio afastado, né? Como muitos de vocês. Mas o Rogério Lima, um abraço forte mais uma vez pro nosso querido veteranaço aqui, o nosso irmão Rogério Lima. Ele fala aqui da matéria da UERJ, que justamente fala isso, ó. Veterano expõe degradação no bastidor de novelas da Rede Podre. Quer dizer, mesmo um cara, né, que fez várias novelas, mas esse cara sempre teve uma boa índole, né? Eu lembro que eu vi, acho que uma reportagem ainda no Vídeo Show, acho que nem existe mais, né? Na época dessa novela, e ele tava com uma forma física muito boa, e ele disse que chegou a isso graças à esposa dele que incentivou ele. Ele estava com barrigão, tudo sem malhar, né? Fazendo uma alimentação ruim. E aí a esposa dele chegou e disse, não, você não pode ficar assim, você é um cara novo ainda. E o ajudou, né? E nessa questão, meu irmão, não é nem estética, é saúde mesmo, né? Então ele conseguiu melhorar fisicamente e conseguiu o papel, né? Então a matéria da Revista Oeste, ela vai falar aqui da cachorrada que rola ali nos bastidores, né? E é muito interessante pra gente porque eu disse pra vocês isso, quanto mais a Globo enfraquece, né? Quanto mais ela cai, principalmente em audiência, em credibilidade com as pessoas, com a população brasileira, né? E agora mundial, quanto mais ela cai, ela desce esse nível, mais e mais você vai ver esse tipo de denúncia. Então agora é a vez do veterano das novelas Humberto Martins, que fez tantos personagens como esses dois que eu citei aqui. Ele é um dos rostos mais conhecidos como empresários em tramas da Globo. Na televisão desde 87, o artista pediu para sair de duas produções da emissora carioca e destacou que os bastidores insustentáveis foram a razão de sua saída. Então o que é que os caras queriam fazer nesses bastidores, meus irmãos? Que mesmo um ator, né, contratado se recusou a fazer. Pedi para sair mesmo de duas novelas de tanta bagunça, degradação e incompetência dentro da produção, entende? Como os horários e privilégios a outros atores concedidos, de situações que nunca me coloquei, e isso a me chatear. Eu vi que aquilo não mudava. Eu ia na diretoria e falava, não estou feliz, não estou satisfeito. Isso aí é muita bagunça para o meu gosto. Não gosto de trabalhar com pessoas assim, detalhou o ator. Deixa eu explicar isso aqui para você. Ele tá medindo, né, as palavras dele. Quando ele fala dessas bagunças, vocês sabem que rola aquele quartinho, né? Que não é coisa nova na Globo, sempre foi assim desde a sua fundação. E quem diz isso, eu posso dizer com todas as palavras, o quartinho do pó, né? E do redondo, ou você libera o seu aro, né? O seu retentor de válvula, o seu anel de pistão, ou você aceita aumentar a medida da camisa desse pistão, ou então você não entra, né? Então essa cachorrada, que era uma coisinha, sei lá, um feitiço, né? Não era com todos os atores e tal, passou a ser. Porque cada vez entra gente ali com mais incompetência do que o seu antecessor. São gente que não merecia o papel que estava ali. Não merecia o cargo que tem ali dentro. Mas tem, porque é amigo de copo, amigo de cachorrada. Então se coloca gente incompetente trabalhando com gente competente, e isso sempre vai dar bagunça, porque a pessoa percebe logo o despreparo do outro, ainda mais quando tem um cargo de chefia. Quer fazer, com perdão da palavra, essas putarias? Faça, né? O problema é de quem se submete a isso, por causa de um papel.
Honra, eu acho que não tem preço e não se vende. Mas beleza, o cara é adulto, recebeu a proposta, sabe que vai facilitar a vida, que não conseguiria aquilo sem se submeter a isso, faz, pronto, problema dele e da emissora, né, que deixa de ter outro que realmente merecesse aquele papel, aquele cargo, e não é à toa que as produções da Globo você vê a baixíssima qualidade, porque era para acontecer o contrário. Se era possível fazer bons programas antigamente com a tecnologia defasada, câmeras ruins, captação de áudio ruim, iluminação ruim, menos recursos, hoje está tudo mais fácil e simples. Tanto é que tem esses vídeos. A gente hoje é acostumado, né, com bons vídeos e tal, mas era impensável, meu irmão, ter uma coisa como essa, eu poder editar um vídeo, lançar assim para várias pessoas poderem ver, isso era uma coisa impensável, né? Quando chegou às plataformas, as redes sociais como o YouTube, era revolucionário isso. Mas era impensável você imaginar uma coisa dessa. Eu fazer um vídeo aqui, uma pessoa lá nos Estados Unidos, como vários me seguem, Paraguai, Chile, Argentina, né? Às vezes eu olho aqui de onde vem a audiência, claro que em peso é aqui do Brasil, mas tem vários países que eu digo, caramba, tem brasileiro aí, velho. Tem brasileiro nesses lugares e estão assistindo a gente. Então isso era impensável. Aí como é que uma década, né, muito mais atrasada, décadas atrás, poderiam fazer programas melhores do que hoje? Simplesmente porque existiam pessoas mais competentes ali. E essas pessoas foram perdendo o seu espaço, a gente já falou isso, tem um dedo lá de fora, de um grande grupo chamado Black Rock. O Monark fala muito desse grupo, eu prefiro não dar nomes, mas grupos como ele não é o único. Eles patrocinaram empresas que dão espaço, principalmente na sua gestão, à turma diferentinha. Vamos dizer, tem um cara ali na frente de um programa importante de audiência e esse programa só vai ter patrocínio de uma das empresas que eles administram se esse programa estiver disposto a colocar na sua diretoria, no seu elenco, pessoas diferentinhas. Se não colocar, por exemplo, na novela Uga Uga, né? Que era aquela coisa do macho alfa, né? O cara pegador, os caras que malhavam, os caras brutos que resolviam as coisas. Né? Inclusive, essa novela ela não foi reexibida, eu estava olhando aqui, a Uga Uga, porque ela recebeu faixa etária de 14 anos. Antes, quando ela foi lançada, ela foi livre a todas as idades. Mas, agora, ela não poderia mais sair. Ela teria que ser taxada de 14 anos. E como a Globo gosta de passar à tarde, então não podia. Né? Ela tinha que passar essa novela mais tarde, então ela não quis. Parece que ela está reexibida na plataforma dela própria, porém, cheio de edição, cortando arma de fogo, cortando as cenas mais de macho, eles cortaram tudo. Nem vale a pena, viu? Se você... Ah, Davi, eu vou assistir pra matar a saudade. Nem vá. Primeiro que não valia a pena mesmo, né? Era bom naquele tempo que a gente não tava desperto. E pra piorar, ainda as boas cenas que tinham, eles cortaram todas, tá certo? Então você não vai ver o que você viu no passado, né? Quem teve a oportunidade de assistir. Então esse cara, né, ainda vem daquela velha guarda. Esse ator, ele vem da velha guarda, o velho Bardock, né? Ele não está acostumado a uma podridão tão grande, né? Ele inclusive fala aqui, ó, com as palavras dele: sou sério, gosto de organização, de tudo direitinho. São muitas pessoas que não sabem os textos, não sabiam e ficavam na cara dura, decorando na minha frente, me utilizando ainda como coac. Como uma pessoa não chegava pronta, a gente demorava horas para gravar. Lamentou ele em conversa com o Aloha do podcast. Ele já participou de várias novelas, né? Como Mulheres de Areia, de 93, Corpo Dourado, de 98, América, em 2005, Totalmente Demais, em 2015. Essa aqui é as que mais fizeram sucesso, né? Mas a que eu mais gostei nesse caso foi a Uga Uga. Aí veja só, você pensa, essas mocinhas, e esses mocinhos também, né? Porque é os dois lados. A prostituir, né? São, como você sabe, ela aceita todos os lados. Não vê idade, não vê gênero, não vê nada, né? Essas pessoas, como ele disse aqui, não conseguem nem decorar o texto, elas só sabem fazer uma coisa, que é checho. Mais nada do que isso. Então, são pessoas que estão ali porque faz uma boa chupeta, né? Consegue uma dilatação no pistão grande, né? Consegue um retentor de válvula, né? Com uma pressão maior. Mas esses são méritos que deveriam ser levados em conta, com o perdão da palavra, em um cabaré, né? Em um prostíbulo. Não em uma obra intelectual. Repito, essas atribuições, elas deveriam, né, ser valorizadas nesse tipo de amplo. Não em emissoras. Como eu disse pra vocês, antes existia isso, mas pelo menos os caras diziam, não, mas pega uma pessoa com talento. Entre essas com talento, vê qual é aqui, né? Libera aí pra nós, né? Aí a gente dá o destaque. Tipo, tem 2 ou 3 ali no mesmo nível que poderia, né? Tem capacidade para fazer aquele papel
tem o número 1, mas o número 1 é muito chato, eu vou pegar o 3 porque se submeteu aos meus feitiços. Mais ou menos assim, naquela época era feito. Já hoje não. Os méritos são esses que eu falei pra você, em boa parte, infelizmente. E é o que fica claro com essas denúncias. Continuando aqui, a fala do Humberto Martins, ele destacou que alguns atores com quem ele já trabalhou na Rede Podre eram responsáveis por prejudicar o ambiente do trabalho. O que é que eu disse a vocês? Eu tô lendo isso aqui pela primeira vez. Tô lendo aqui junto com vocês, ó. Já naquele tempo, tá vendo? Os caras já faziam isso. Teve uma denúncia grave com aquela menina, presença de Anitta, né? Diz que ela não ficou nem entre as finalistas. Aquela menina do Oião Verde e tal. Disseram que ela só conseguiu o papel, saiu essas fofocas, eu não sei se é verdade, né? Mas que ela conseguiu o papel porque o ator principal, que era aquele coroa que fazia o pegador, né? Aquele coroa e tal. Ele viu ela, né? O ator viu ela ali, no meio das candidatas, chamou ela pra sair, ela aceitou, não sei o que é que ela fez, que no outro dia ele disse: eu quero essa menina como a Anitta. Era Presença de Anitta. Vocês lembram dessa minissérie? Uma porcaria também, só cachorrada, né? Aí, Presença de Anitta. Ele escolheu ela, literalmente a dedo, meu irmão. Será que me entendes, entendeu? Ele escolheu ela a dedo. E ela passou na frente de outras meninas que já estavam ali finalizando, segundo, né, as fofocas da época. Então, quer dizer, isso acontece na Rede Podre há muito tempo. O veterano relatou que atrasos eram comuns e isso impedia que ele concluísse compromissos durante o dia. Chegavam atrasados 2 ou 3 horas ou não chegavam. Ficava esperando e aquilo acabava com o meu dia todo. Não conseguia ir a um dentista, por exemplo. Me incomodava e pedia para me tirar porque estava me fazendo mal, relatou ele. O artista não citou os nomes das novelas, mas ele abandonou 2 tramas antes do fim das gravações. Foram Verão 90, de 2019, e Kubanacan, em 2003. Então é assim, né? Não é novidade. E por que eu tô falando disso aqui, né? Porque, sinceramente, meus irmãos, com tanta gente boa sofrendo no nosso país, eu quero mais é que os atores da Globo se explodam todos eles. Tô nem aí, né? Claro, não no sentido literal. Mas eu tô falando assim, eles pra lá e nós pra cá. Agora, por que eu trago essa matéria pra você em meio de tudo que tá acontecendo? É muito importante você saber que a situação do nosso país é assim, porque você tem pessoas influentes da grande mídia que são mais podres, meus irmãos, do que o pior cadáver que você possa encontrar por aí. Os caras são literalmente podres. São como zumbis, só que eles não têm aquele aspecto físico do zumbi. Mas por dentro são piores do que o zumbi. Então é esse tipo de pessoa que está influenciando, que está em cargos de peso, que está produzindo obras intelectuais que os mais jovens passam horas e horas vendo aquilo. Eles têm se infiltrado em jogos, em séries, para distorcer a mente do mais jovem. E é por isso que o mundo está como está. É exatamente por isso. E aí você está vendo um cara que fazia parte desse grupo, né? E que, diante de tanta coisa, que ele já passou por isso, ele sabe como é. Repito, né? Não é de hoje que a Rede pode trabalhar assim. Não é de hoje. Tem várias denúncias aí de assédio, você sabe disso. E agora você está vendo um pouco mais desse mundo, né, sombrio sendo revelado para você. E aí você começa realmente entendendo por que o Brasil é, como um país tão rico. Repito, você vê outros países com crise porque estão em treta, né? A gente fez um vídeo aqui da inflação, espero que você tenha visto. Você vê países com treta, você vê países enfrentando calamidades da natureza. Você vê o Brasil o tempo todo bem. O Brasil é o ano todo que você planta, dá. O Brasil é o ano todo com riquezas minerais imensuráveis. Cada vez se encontra mais fontes de petróleo. As águas aqui movem as nossas turbinas, temos energia com forças do rio. O país é rico em luz solar, tem uma posição estratégica no globo. Se não bastasse isso, se não fosse suficiente, o país também tem ventos muito bons, que move também aquelas grandes hélices que você vê por aí gerando mais energia. Então, como é que um país desse pode estar numa situação dessa? Aí, lembre-se de quem está fazendo a cabeça do povo, quem vem influenciando a população há décadas. E aí você entende, meu irmão. E é esse o nosso trabalho aqui, fazer você enxergar o que está em oculto. E sendo assim, esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido. Não esqueça de deixar o nosso like. Isso é muito importante, faz com que o canal ganhe um pouco mais de credibilidade. Deixe o seu comentário, a gente tem se arriscado bastante expondo poderosos aqui do sistema, mas estamos fazendo isso e para continuar precisamos muito de você. Falta poucos dias, né? Menos de 10 dias agora, para sair o nosso sorteio do selo Faca no Zoiudo, desse nosso produto, esse belíssimo selo. Você consegue ele lá no Instagram e no Telegram, tem para você baixar gratuitamente. E se você pagar por ele R$10, aí você passa
a participar do nosso sorteio e financiar os nossos vídeos, que é o principal, né? Você financia nossos vídeos, tenha certeza que cada vídeo que sair é graças ao seu empurrãozinho e de quebra ainda pode levar uma parte dos lucros, que é R$10.000. Então vou deixar o link aí do Instagram e Telegram, lá tem um site onde você pode fazer o pagamento, que inclusive é vinculado pelo Mercado Pago, tá certo, família? Com toda a segurança. Participe, vale muito a pena, quem sabe, meus irmãos, esses 10 mil não está destinado a você. Vou encerrando por aqui, fique com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!